sejam muito bem-vindos ao podcast Veiculando. Eu sou a Bianca Alencar e é um prazer receber vocês aqui. Hoje nós temos presenças de peso, né? Convidados ilustres, que eu tô muito feliz de recebê-los. E eu vou apresentar, é um currículo grande, então eu vou ter que ler para apresentar as duas pessoas. A primeira é um servidor público com 26 anos de experiência. Ele foi procurador-geral no município de Pirapora por 7 anos, onde implementou uma gestão eficiente e transparente e atualmente é pré-candidato a prefeito de Pirapora. O outro é advogado e professor universitário de Direito. Desde 2012, estudou na FITO, Unifiel e na Escola de Aplicação da USP. E também é secretário de Educação de Osasco. E eu tô falando do Marcos e do Cláudio. Sejam muito bem-vindos ao podcast Veiculando. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado. A gente que agradece, né, a oportunidade de estar aqui participando com vocês do podcast Veiculando. É isso mesmo, Bianca, muito obrigado, agradecer a você e toda a sua equipe, né, o Gigante. Pra gente é um privilégio estar aqui, um prazer enorme poder compartilhar esse momento tão importante com vocês hoje. Que legal. Eu quero começar, claro, por vocês se apresentando. Para quem não conhece o Marcos e o Cláudio, quem são vocês? Pode começar, Marcos, vou começar com você. Bom, a Bianca praticamente, né, já queimou a largada, né, porque ela já fez essa apresentação maravilhosa, mas meu nome é Marcos Sérgio de Souza, né, eu sou advogado, né, fui procurador do município de Pirapora, Bom Jesus, por 7 anos, tenho uma carreira extensa na área pública, né, há 26 anos sou servidor público, passei junto com o Cláudio Piteri pela Fundação Casa do Governo do Estado, né, fui 10 anos procurador também de Guarulhos e 5 anos trabalhamos em Diadema também. Então nós trazemos aí uma experiência enorme. Sou professor universitário também, né? Mestre em Direito e doutorando em Direito. Então a gente procura fazer toda essa experiência nossa na gestão pública, né? E com muita humildade, que é isso que é importante. E nós estamos agora nesse projeto, né, de pré-candidatura a prefeito de Pirapora do Bom Jesus, com muito amor, com muito carinho. Queremos implantar em Pirapora todo o nosso conhecimento técnico. Nós já estivemos por esses 7 anos arando a terra, colocando a cidade, o seu CNPJ em ordem. Hoje, graças a Deus, a cidade de Pirapora do Bom Jesus está com o nome limpo, o município de Pirapora. Isso é muito importante para os próximos gestores. E nós temos a intenção de fazer um trabalho eficaz, eficiente, com muita efetividade, que é o que o cidadão piraporano necessita, de uma gestão séria, de um trabalho de administração de verdade, que Pirapora merece isso. E nós temos aí Cláudio Piteri, que tem sido um professor para nós, né? Foi o nosso vice-presidente da Fundação Casa, onde nós fizemos uma gestão lá por quase 15 anos, né? E eu aprendi muito com Cláudio Piteri. Não, eu sou Cláudio Piteri, sou advogado, mestre em Direito, fui vereador na cidade de Osasco durante 5 mandatos, 20 anos, fui presidente da Câmara, fui secretário de Assistência Social na cidade de Osasco e agora, praticamente 3 anos, sou secretário da Educação a convite do prefeito Rogério Lins. Sou casado com a Viviane, tenho 2 filhas, Ana Clara e a Gabi. E a gente fica aqui aprendendo todos os dias, né? Trabalhar na gestão pública é um aprendizado, é uma troca, né, de experiências e é um aprendizado permanente. Hoje, ser secretário da Educação de Osasco é um grande desafio. Osasco tem 70 mil alunos na rede municipal, são 143 escolas diretas da prefeitura, mais 33 escolas parceiras, e 7.500, 8.000 servidores na Secretaria da Educação. Então é uma estrutura muito grande, né? Felizmente a gente tem uma boa equipe lá, temos apoio do prefeito Rogério Lins também, todo o respaldo, para que a gente possa trabalhar na formação dos futuros cidadãos e cidadãs da cidade de Osasco. Que legal. Muito bom saber
essa trajetória de vocês, mas a gente vai falar mais ainda. Eu quero conhecer, então, ainda falando sobre trajetória, eu quero falar sobre família, porque eu sei que vocês vêm dessa de linhagens e de famílias também, política, né? Então eu queria ouvir do Marco sobre os valores da família, né? Como que influenciaram na política, e do Cláudio também, que eu sei que também influenciou. E eu quero ouvir de vocês como que os pais de vocês, né, e a família de vocês influenciaram na atuação da vida pública. Bom, eu queria desde já mandar um abraço pro meu pai, João Pedro, né? João Pedro de Souza, caminhoneiro, uma pessoa maravilhosa, né? Nós somos oriundos do Mato Grosso, viemos para São Paulo muito cedo, e meu pai sempre batalhando com o caminhão, né? Você falou de influência, eu aprendi muito com meu pai que um homem, ele tem a sua dignidade no seu trabalho, no seu esforço. E isso eu trago como exemplo lá de casa. E minha mãe, né, em memória, Dona Laíde Ferreira Campos, também me emociono, né, nos deixou, esse mês faz 1 ano, que ela nos deixou, no dia 28 fará 1 ano, né, da sua partida, mas que nós aprendemos muito com ela. Minha mãe me ensinou justamente o respeito que eu tenho que ter pelas pessoas, o carinho e cordialidade que eu tenho. E eu trago esse exemplo da minha mãe e do meu pai para o serviço público. Eu acho que o munícipe, ele tem que ser atendido pelo servidor público com dignidade, com humanização. Eu sempre falo de atendimento humanizado, né? E eu não poderia aqui deixar de acrescentar, você falou de influência política da minha família, né? Eu vim para Pirapora do Bom Jesus e casei, né? E eu ganhei uma outra família aqui também, né? Faz parte da minha equipe o Márcio Camargo do Rancho, o pessoal conhece lá em Pirapora, foi 2 vezes vereador, presidente da Câmara, secretário de Turismo, e eu tenho nele o espelho de um bom gestor também, né? Faz parte da nossa equipe, está nos apoiando para esse projeto nosso. Então eu quero deixar aqui meu abraço, ele está aqui conosco também. Aqui nos assistindo. Né? E o Márcio é um exemplo a ser seguido. E ele é o avô das minhas enteadas, né? Que eu considero como filhas, né? Uma está na África agora, né? Estudando. Então a gente tem toda essa influência. E eu acho que é isso que é importante. Eu acho que um servidor, para ele fazer um trabalho, ele tem que primeiro sentir isso na sua família, que é uma segurança. A família é a base da sociedade, eu sempre digo isso. Então, isso nos traz uma base. E é isso que eu passo para todas as pessoas que trabalharam comigo por 7 anos na Procuradoria. Eu acho que nós temos que investir na família. E você, piraporano, você ouvinte que está tendo esse privilégio de nos ouvir agora, saiba que a família é tudo. E é essa base que eu trago, e é essa influência que eu trago, que é a minha família. Legal. Eu venho de uma família de políticos, né? Meu pai, Guaçu Piteri, foi prefeito de Osasco. Sim. Lá em 1967, primeiro mandato. Minha mãe foi primeira-dama e participava ativamente da política, né, na nossa cidade. Aos 21 anos eu fui eleito vereador pela primeira vez, até hoje sou o vereador mais jovem da história de Osasco. Legal. Tenho aqui o Beto Piteri, que é vice-prefeito de Barueri, né, hoje pré-candidato a prefeito. O Pete, que também é meu primo, que é vice-prefeito de Jandira, hoje pré-candidato à reeleição, juntamente com o Dr. Sato. Então a gente tem uma trajetória grande, né? Mas quem puxou essa fila foi meu pai, né? Meu pai, além de ter sido um político que se dedicou a trabalhar na estrutura da cidade de Osasco, Osasco carecia de tudo, né? Quando meu pai foi prefeito, a partir dali que houve um crescimento da cidade, ele também tinha os olhos para a região, né? Osasco, naquele momento, era a cidade mais desenvolvida da nossa região. Ele ajudava muito, o Furlan, que estava começando, o Beto, que estava começando lá em Jandira, o Faustino, que era prefeito aqui na cidade de Carapicuíba, enfim. E ele acabou puxando todos nós aí, né? Uma pessoa que, felizmente pra gente, eu como filho, em todos os lugares que eu vou, todos os ambientes que eu frequento da política, as portas sempre se abrem, né? Quando as pessoas falam, você é o quê do Guaçu Piteri? Eu sou filho. Puxa vida, o Guaçu é um cara sério, o Guaçu tinha palavra, o Guaçu honrava compromisso. Legal. Então a gente, essa responsabilidade é muito grande, né? De manter esse legado, de manter essa história, de não manchar a história dele. Então a gente acaba tendo uma dedicação muito grande para tratar
a coisa pública com muita responsabilidade e criar condições, todas as condições para que as políticas sejam implementadas na nossa cidade. Que legal. É legal ver o princípio, né? E a origem de vocês, que isso tem se carregado com vocês, dá pra ver na fala de vocês, que vocês carregam muito esse princípio de família, isso é muito bonito. Eu prezo muito por, por família também, e acho que isso é muito bonito, até com olhar político também, né? Todo pré-candidato, candidato, ou que esteja dentro da política, que tem essa visão de família, eu acho que faz muito diferença na gestão. A gente vê a diferença eu, né, que não sou da área política, vejo essa diferença quando você pega um candidato, alguém que trabalha na área pública, que tem essa bagagem de família, né? Esse peso faz diferença mesmo. Aí, Bianca, eu vou até quebrar o protocolo um pouco não agora, tem porque protocolo nenhum, aqui você pode falar o que você quiser. não poderia deixar aqui de falar que Guaçu Pitteri foi um professor para mim, né? Que legal. Eu fiquei emocionado ouvindo o Cláudio falar do Guaçu, porque eu lembro que nos momentos mais difíceis das nossas gestões, né, Cláudio? Eu lembro no governo do estado, o Guaçu sempre era aquela pessoa que nos dava o apoio e a base pra gente. E ele contava umas histórias. Eu tenho uma história minha com ele me contando sobre Ulisses de Guimarães, o Senhor Democracia. Ele me contando que naquela época era só MDB e Arena, e ele me contava como eram as divisões políticas. Então é essa base que a gente traz. A gente traz uma base de Franco Montoro, de Mário Covas e vários. Nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos com 5 governadores diferentes, você lembra disso? E cada um tem uma maneira de ter uma gestão, e nós sempre como técnicos, né? E isso é muito importante. Então eu acho, o Cláudio recentemente, em algumas palavras, ele me disse uma coisa que ficou muito gravada. O Cláudio disse que não há política sem gestão, não há política sem seriedade, não há política sem comprometimento. E essa base que nós aprendemos com o Guaçu Pitteri, né? Legal. Então o Guaçu que está nos olhando lá de cima agora nos deixa emocionado, nós aprendemos e queremos colocar em prática, e temos que honrar isso. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que esse protocolo tinha que ser quebrado, porque a gente, né? Para quebrar, aqui no Veiculano a gente pode tudo. Eu quero aproveitar, então, já que você começou a falar um pouco sobre desafio, eu quero entrar, então, para falar sobre desafio. No começo eu disse que durante 7 anos você foi procurador, né, geral do município de Pirapora. E eu queria saber quais foram os maiores desafios que você enfrentou. E depois eu quero descobrir os seus desafios, mas vou começar com o Marcos para entender um pouco sobre quais foram os maiores desafios que quando você estava ou que você vê hoje mesmo. Eu cheguei em Pirapora do Bom Jesus, a gente teve que enfrentar uma verdadeira quebra de paradigmas, né? Nós, ao assumir a Procuradoria-Geral, e é importante os nossos ouvintes entenderem o que a Procuradoria-Geral faz, né? A Procuradoria-Geral, ela é a espinha dorsal de uma administração pública. Então, todas as decisões do prefeito, todas as leis que passam pela Câmara, né, que é o Poder Legislativo, elas acabam indo para a Procuradoria, para dar o tom de legalidade, desde o primeiro projeto, do projeto inicial e até a aprovação da lei. Então, essa experiência que nós trouxemos já de outros trabalhos que tínhamos feito em outras prefeituras, né? Fui procurador-chefe em Guarulhos também, fui procurador em Diadema e depois estive na assessoria da Fundação Casa, da antiga FEBEM, transformando para a Fundação Casa, junto com o Cláudio Pitteri, nos trouxe uma bagagem para olhar para Pirapora, né, naquele momento que nós chegamos, o maior desafio, e colocar em prática a boa gestão. Então, só para as pessoas terem uma ideia, Pirapora estava com o nome sujo há 24 anos. Nossa. Nós tínhamos um problema no Instituto de Previdência de Pirapora, que tinha, quando nós chegamos, 26 mil em caixa, e a folha de pagamento era de 110 mil. E isso faz com que o município não tinha capacidade técnica para tirar o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Ou seja, o município estava com o nome sujo e não poderia receber algumas emendas do governo federal. Então nós abraçamos tudo aquilo, colocamos um tom de gestão, eu lembro que eu peguei o secretário de Finanças, o presidente do Instituto, falei, vamos até Santo André, né? Queria mandar um abraço lá pro Paulinho, né? Paulo Serra, que é o prefeito de lá, que nos recebeu muito bem na época. E aí nós conversando com alguns secretários de lá para buscar o exemplo de lá e trazer para Pirapora. E conseguimos um parcelamento, e colocamos a cidade em ordem. E não foi só na questão financeira, né? Aliás, o secretário de Finanças nos ajudou muito de Pirapora para que a gente entendesse isso.
Só para você ter uma ideia, esses desafios, os antigos gestores não repassavam o valor para o Instituto de Previdência, descontavam do servidor e não repassavam. Isso é apropriação indébita. Nossa. Artigo 168A do Código Penal, 10 anos de cadeia. E o Instituto as pessoas iam se aposentar e não tinha dinheiro para aposentadoria. Então foi um grande desafio na parte de previdência que nos trouxe para liberar o CRP de Pirapora, que hoje está em dia, graças a Deus, muito feliz. E também em várias outras áreas nós começamos a atuar, porque o procurador-geral ele tem que estar de olho em tudo. Principalmente porque Pirapora do Bom Jesus passa por uma vulnerabilidade social muito grande. Então nós fortalecemos ali naquele momento com o secretário de assistência social, que na época era o Serjão, que também hoje é pré-candidato a vereador, queria mandar um abraço para ele, e naquele momento nós fortalecemos a rede de proteção. Olha que interessante, eu falo em rede de proteção, Cláudio Piteres fica até emocionado, porque na Fundação Casa nós aprendemos muito isso sobre rede de proteção, e o nome é prático mesmo, é proteger aquele cidadão que está em vulnerabilidade social. E aí nós temos que fazer um trabalho em conjunto, que a gente chama psicossocial, com assistente social, com psicólogo, com o pessoal da guarda municipal, com os educadores, professores, e com todos aqueles servidores para a gente acolher aquela pessoa que está em vulnerabilidade social, principalmente criança e adolescente. Você sabe que a nossa Constituição Federal, ela prioriza o atendimento para a criança e do adolescente como prioridade absoluta, não tem discussão. E o poder público municipal, que é no município que estão os problemas, né? E nós levamos digamos, esse trabalho, essa missão, e as pessoas entenderam, e hoje, graças a Deus, Pirapora, ela tem hoje uma rede de proteção bem montada. Queria mandar um abraço para minhas amigas assistentes sociais, as psicólogas de Pirapora, todos os servidores. Eu tenho um compromisso muito grande com o servidor público, por eu ser servidor. Você sabe que a palavra servidor, Bianca, né? Cláudio sabe que eu sempre falo isso, vem de servo, Legal. de servir. Nós temos que servir a população da melhor maneira possível. Essa eu não sabia. Essa não. Exatamente. Então você veja, e aí a gente complementa, né? A Constituição Federal, ela traz vários princípios, né? A gente chama os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa, publicidade. Os nossos atos como servidor, além de ser cordiais e honestos, tem que ser morais, tem que ser de acordo com a lei. Nós temos que atender o munícipe da melhor maneira possível. E esse foi o desafio que eu trouxe. Eu aprendi com o Cláudio Piteri, até vou fazer aqui uma coisa interessante, processo desodorante. Olha que interessante. Sabe o que é processo desodorante? Não sei. Quando você tem um problema no município, né? Quando a gente estava na Fundação Casa, a gente fazia isso, eu estou dobrando aqui a folha, imagine isso aqui, um processo, eu ponho ele embaixo do braço e vou atacar os problemas de acordo com o diagnóstico para eu resolver. Esse processo só vai sair da minha mão e eu vou entregar na mão do prefeito resolvido. E foi esse desafio. E com muita humildade. Vou aderir, hein? Bora aderir porque é muito bom. Isso traz qualidade, né? E eu sempre digo isso. Eu vou dizer uma coisa, não adianta você ter um currículo, né? A gente trilhou aí por mestrado, doutorado, mas se você não tem comprometimento. É verdade. E isso é muito importante. O seu compromisso, isso eu trouxe da minha mãe e do meu pai. Legal. Sabe, meu pai se comprometeu a me dar uma educação e eu poder trilhar. Eu sou oriundo de um projeto de Diadema da Guarda Mirim. Então eu também passei por vulnerabilidade social. Nós morávamos numa comunidade. E eu aprendi a respeitar o ser humano nesse sentido. Porque eu sou oriundo disso. E eu tenho que agora, com os meus conhecimentos técnicos, que fecha o meu desafio que você perguntou, Sim. transferir isso para o município de Pirapora. É isso que eu quero fazer. Legal. É isso que eu quero trazer. E desafio, hein? Vi que você tem esse desafio também te trouxe um papel muito grande também com a cidade de Pirapora, né? Que a gente vai falar sobre a cidade de Pirapora, porque eu tô com algumas curiosidades minhas. Mas eu quero saber com o Cláudio. Primeiro, Osasco ainda é a segunda cidade, a maior cidade? É o segundo maior PIB do estado de São Paulo. É? É. Sei. Eu sei que é muito grande É. e tem muito desafios lá. Mas eu quero saber da educação, que eu sei que é onde você tá ativamente. Qual que foram os maiores desafios que você teve na educação? Bianca, eu assumi a Secretaria da Educação uma semana antes das aulas presenciais retornarem pós-pandemia.
Então, naquele momento foi o maior desafio. Nossa. Né? O Brasil é o país onde os alunos ficaram mais tempo fora da sala de aula no mundo, na Caramba. pandemia. Não sabia disso. Então isso é muito grave, isso é muito sério, né? Isso trouxe um prejuízo muito grande para os alunos, especialmente os alunos que estavam na idade da alfabetização, no momento foi o que aconteceu de com meu filho. alfabetização. Com meu filho aconteceu exatamente isso. Ele tava. Não era bem a alfabetização, mas ele tava desenvolvendo a coordenação motora fina, por exemplo. Perfeito. E aí ele Então, sofreu bastante. Para você ter uma ideia, teve aluno que saiu da escola no primeiro ano, no começo do primeiro ano, em março, e voltou no terceiro. Né? Embora a gente tenha tomado todas as providências, plataformas digitais, que era tudo uma novidade. A pandemia, a gente vai estar falando aqui de gestão, de planejamento, de tudo isso, mas a pandemia, na área, especialmente na educação e na saúde, ela atropelou o planejamento. Né? Na educação, você falava assim, ensino à distância, a médio, longo prazo, quando a pandemia veio, é para amanhã. A partir de amanhã, os alunos vão ter alguma plataforma digital, precisam receber algum conteúdo. Precisam receber algum conteúdo. Então, o maior desafio foi a volta às aulas presenciais, por uma série de razões. Né? Preparar o ambiente escolar, né? Preparar a prevenção ao Covid dentro do ambiente escolar, com os alunos estudando, máscara, álcool gel, etc., trabalhar, priorizar, e nós conseguimos isso com a Secretaria da Saúde, priorizar para que os professores recebessem as doses da vacina, para que estivessem mais protegidos. Naquele momento não havia vacina para crianças, né? Mas a gente conseguiu priorizar para os professores, e fazer com que os pais voltassem a confiar no ambiente escolar. Esse foi uma outra. A criança ela perdeu o hábito de frequentar a escola. Então, na volta, tinha o medo da doença e a perda do hábito da frequência na escola. Então, esse, naquele momento, foi o maior desafio. Agora, a gente trabalha com outros desafios. Eu sempre falo isso nas nossas reuniões de trabalho, na Secretaria da Educação, que quando eu saio de casa, todo dia, eu penso assim, nesse momento, 70 mil alunos de Osasco estão se dirigindo para as nossas escolas. Né? Aquilo me deixa todo dia consciente da responsabilidade que a gente tem. Verdade. Né? Eu aprendi nesse tempo de Secretaria da Educação algumas coisas. Entre elas, por exemplo, assim, o pai ele é muito mais permissivo na relação dele com a escola particular do que com a escola pública. Se na escola particular a criança cai e quebra um dente, o pai acha normal. Se isso acontece na escola pública, ele não acha normal. Isso numa rede com 70 mil alunos, acontece todo dia. Vários casos, não é um. Que é normal, né? Que é normal, né? Graças sempre machucando. Então, a gente precisa administrar essas situações, né? A gente, claro, tem um grupo de servidores que nos ajudam e que participam disso, mas ter essa visão de conversar, dialogar, entender o que houve, tranquilizar os pais. Então, o prefeito nos pede muito isso, mas eu também tenho essa postura. Quando chega ao meu conhecimento que houve um acidente em alguma escola, tal, a primeira coisa que eu faço é ligar para a mãe ou para o pai. Eu falo assim, escuta, aconteceu esse acidente e tal. Primeiro me desculpar, mas tem mãe que recebe bem, tem mãe que recebe mal, mas me colocar à disposição, né? Acho que isso é importante. E agora, hoje, a gente tem um outro desafio, que é o seguinte, a tecnologia, com a pandemia, ela veio para ficar nas escolas, né, no ensino, na educação. Só que a gente tem que calibrar um pouco essa relação. Tem que ter um equilíbrio ali, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Não é só tecnologia. O aluno não pode, especialmente o aluno que está no momento de alfabetização, ele não pode prescindir da experiência do professor. Né? Então nós fizemos em Osasco um trabalho pioneiro. Porque, e assim, eu não tenho vergonha de dizer isso.
Nós aprendemos com os erros de outras cidades. Algumas cidades, veio a pandemia, imediatamente compraram notebooks ou tablets e entregaram para os alunos. Na hora que o aluno pegou, não tinha conectividade, nem dentro da própria escola. Muito menos nas suas casas da periferia, tal, onde não tem sinal de Wi-Fi, essas coisas. Então, a gente vendo o que aconteceu em algumas outras cidades, a gente falou, não, aqui nós vamos fazer diferente. E o secretário de tecnologia era o Gerson Pessoa, que hoje é deputado e que é pré-candidato a prefeito lá, aqui em Osasco. A gente vai fazer diferente, nós vamos primeiro criar a infraestrutura. Então, trabalhamos a conectividade dentro das nossas escolas, criamos uma nuvem virtual dedicada à educação de Osasco, então, onde todos os conteúdos que são necessários para os alunos acessarem os seus notebooks estão salvos nessa nuvem virtual. Então, aonde ele estiver, ele acessa, né? E entregamos 24 mil notebooks para os alunos de 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental. Para os outros, não. Por quê? Porque eles ainda estão no momento de alfabetização que eles precisam escrever, eles precisam do caderno, eles precisam da ajuda da professora, etc. E estamos avançando, né? O desafio que eu considero muito importante hoje é esse, de encontrar o equilíbrio entre a tecnologia na sala de aula, mas sem abrir mão da experiência, da participação, do envolvimento dos professores na formação dos nossos alunos. Isso é verdade, você falou um ponto muito importante, essa questão do equilíbrio, né, de tecnologia. A gente vê hoje, né, as crianças amam uma tecnologia, eu tenho filhos. A gamificação é muito mais fácil para o aluno aprender com um game e tal, muito mais fácil, e tem diversas plataformas de gamificação, mas não é só isso, né? E tem toda a questão de socialização também, né, que eu sinto isso em casa. Eu tenho um filho de 7 anos, ele tá na parte de alfabetização, mas ele tem dificuldade de socialização. E eu não sei se a tecnologia influencia, a gente tenta, porque ele é uma criança que brinca e tudo, não sei se influenciou nisso, mas eu falo que é um bebê de pandemia. Ele passou boa parte de interação em casa. Não teve esse... eu acho que esse pensamento que você teve foi bem cirúrgico, né? Deve ter ajudado muito. Eu queria falar sobre Pirapora. Eu percebi nas suas falas que você tem um amor por Pirapora, né? Ficou bem claro. Inclusive, eu fiquei sabendo hoje, conversando aqui na DR, que foi graças a você que nós temos uma sede lá também, né? Você que intermediou, né? Acontecer um pedacinho da DR lá em Pirapora. E fiquei sabendo que é por conta desse amor que você tem por Pirapora, né? E contatos, claro, que você tem lá, e eu queria entender esse amor todo por Pirapora, que você quer levar, né, mais empresas para lá. E eu quero também entender mais sobre essas implementações que você quer colocar lá, que melhorias que você vê para Pirapora, porque a gente precisa entender esse amor. Eu acredito que tem outras pessoas que amem, mas quero conhecer alguém que ame assim tanto como você. Bianca, tudo que eu faço na vida é com muita intensidade. Cláudio Piteri sabe disso. Aliás, eu queria, né, antes de entrar esse amor Pirapora, agradecer que na pandemia, Cláudio Piteri, várias vezes a gente ligou para ele, né, junto com a secretária de Educação, pedindo, né, apoio, porque a gente também passou por muitas questões na pandemia, e ele sempre... Depois eu quero que vocês me contem dessa ligação de vocês dois. Sabe, professor e aluno, né, sempre assim, é uma coisa que eu levo. Eu acho que o network é tudo na vida da gente, né, é importantíssimo. Pirapora não tem que saber disso, a gente tem que ter esses contatos para buscar, né? E aí entra o meu amor por Pirapora. Eu cheguei em Pirapora do Bom Jesus, bastante interessante. Eu acabei ficando 1 ano morando no hotel lá, né? Eu tava num hotel, no casarão de um lado, o Márcio Camargo conhece bem, e depois fui para Vera na frente, e aí depois eu conheci uma piraporana, né? Na verdade, ela é de Barueri, mas que já estava em Pirapora há muito tempo, foi criada no Parque Paiol, né? Minha esposa, que eu amo muito, Fabiola Carlos Gonçalves, né, que me deu 2 filhas lindas, que são minhas enteadas, que eu considero, né, e que Márcio Camargo é avô, né, dessas meninas lindas, né, uma tá terminando agora medicina veterinária, a gente tá super orgulhoso, né, lindo. E a outra vai entrar na faculdade o ano que vem, né, a Alice, que é uma menina linda, fantástica, né. Então Pirapora me deu isso, me deu uma família,
E aí eu passei a retribuir por Pirapora todo esse amor que eu recebi. Então eu sou realmente apaixonado pela cidade. Eu não admito que falem mal da cidade, só para você ter uma base. Uma vez o prefeito falou assim, mas calma, doutor, eu estava saindo do meu gabinete, um cara começou a falar mal da cidade assim, eu falei assim, mas meu irmão, por que você está falando mal da cidade? Se você não está satisfeito, você está entendendo? E você é de Pirapora para você ficar falando mal da cidade? O prefeito, calma, eu falei, não, eu preciso falar para ele, porque nós temos que amar o lugar onde moramos. Nós temos que respeitar o lugar por onde moramos. Então, a minha intensidade, o meu amor, ele vai neste percalço. E aí foi quando num jogo de futebol, né, Pirapora, como eu já disse anteriormente, tem uma vulnerabilidade social muito grande, precisa de empregos, principalmente para a juventude. Eu estava nesse jogo de futebol, né, agora eu quebrei a perna, tô meio afastado, né, mas eu sempre joguei campeonatos da OAB, Cláudio Piteri também, né, aliás, ele é um craque, viu, um meia esquerda bom, eu sou um lateral direito meia boca, mas ele é um craque. E o que acontece? Lá estava o Marcelo, né, e aí a gente, com o pessoal da OAB, tudo, e eu falei pra ele, qual que acabou o jogo, né? Não vou falar o placar, porque nós fomos jogar com uma turma mais nova, nós tomamos um vareio de bola, mas teve um pênalti, né? Que Marcelo bateu. Né? E aí a gente, conversando ali nos bastidores, aí, né? Falamos da empresa, né? Já tinha uma admiração especial por todo esse trabalho que o Doutor Monitora faz, a gente já conhecia esse trabalho. Falei, olha, vamos levar uma parte da empresa para lá para gerar emprego para essa juventude. E, para nossa surpresa, né, tinha um prédio lá desocupado, prédio Márcio Camargo, como sempre. Márcio Camargo é um grande empresário na cidade que sempre está ajudando o Pirapora. E aí já forneceu ali, encaixou a empresa, né, conversamos com o prefeito e fizemos a ponte, e hoje está lá, gerando um grande trabalho com a juventude, e é isso que é importante. Então, eu acho que investir no jovem, investir na cidade é muito importante. Por isso que uma das partes do meu projeto fala em infraestrutura, que é trazer novas empresas para a cidade de Pirapora. Isso é legal. E o detalhe importante, não adianta só trazer empresa, ampliar o parque industrial. Eu tenho que trazer capacitação profissional para os jovens. Isso é Eu verdade. tenho que investir no jovem. E isso é importante, porque, veja bem, se eu trago uma empresa e a pessoa que vai ocupar aquele cargo não tem a capacidade para tal, não vai adiantar nada. Eles vão acabar contratando gente de Santana do Parnaíba, gente de Araçariguama, gente de Barueri. Então é isso que Pirapora tem que entender. Pirapora precisa desenvolver. Isso. Por isso que a gestão tem que ser séria. A infraestrutura. Eu tenho um sonho em Pirapora, aproveitar até o gancho desse governador técnico que nós estamos tendo aí, né? Eu admiro muito o trabalho que o governador está iniciando no estado de São Paulo, e se nosso projeto, e a gente tem essa intenção, pegar um gancho com isso, é melhorar o acesso a Castelo Branco, para que a gente possa ampliar o nosso parque industrial. Nós temos notícias de Pirapora que diversas vezes empresas grandes quiseram vir para Pirapora e devido à má gestão, né, a maneira como tratou o empresário, ele desistiu de vir para Pirapora. Isso não pode acontecer, isso é inadmissível. Porque uma cidade, ela só tem desenvolvimento e quando ela tem um parque industrial que fomenta a economia da cidade. É um processo automático, é você colocar a cidade nos trilhos. E é isso que a gente tem que fazer com dedicação e com amor. Veja, não tem mágica, gente, não tem mágica. É um investimento a longo prazo, ampliar o parque industrial, capacitar. Aí você deve estar perguntando assim, mas além disso, o que tem mais? Pirapora é uma cidade linda. É de turismo religioso. Eu gosto de Pirapora. Sabe, no ano que vem... Eu vou lá bastante. Você vai bastante? Eu vou bastante lá, Olha. porque eu gosto do centro ali. Eu gosto das festividades que tem também. Eu gosto de Pirapora. Você não sente, quando você chega em Pirapora, você não sente aquele calor? Então, eu gosto. Eu não sei, porque as pessoas falam muito de Pirapora, né? Mas eu gosto dessa. É diferente. Eu não sei explicar, mas é Exatamente. diferente. Então eu já te explico por quê. O ano que vem, 2025, vai completar 300 anos que acharam a imagem do Bom Jesus em cima de uma pedra no Rio Tietê. E essa imagem, os escravos que acharam essa imagem na fazenda ali, já aconteceu alguns milagres com aquela imagem. Pegaram aquela imagem e tentaram levar ela para Santana do Parnaíba. Olha que interessante. O carro de boi atolou e não andava.
E naquele momento aconteceu um milagre, um mudo que estava ali começou a falar, olha o carro de boi, ele não quer ir, Jesus não quer ir. E um carro de boi só desatolou e voltou a imagem para a cidade de Pirapora do Bom Jesus, onde Legal. foi fundada a cidade. Que legal saber a história, não sabia. E muitos peregrinos vêm para a cidade carregando suas cruzes, sabe? Pagando suas promessas para essa cidade. Então, uma cidade abençoada como essa não tem como amar. É por isso que eu não admito. Olha, não quer arrumar confusão comigo, não fale mal da cidade, porque eu amo a cidade. E vou continuar dedicando minha vida para a cidade ao extremo. Que eu acho que é importante isso. Você tem que amar o lugar onde você vai. Você tem que estar ali onde você está. Você acorda ali. Você tem que... São detalhes. Você sabe, eu sou muito detalhista. Eu gosto de olhar a cidade como um todo. Então, nessa minha caminhada, eu tenho ido em vários bairros lá, nós sabemos da carência, nós estivemos esse final de semana no bairro Laranjeiras, estamos sempre no Parque Paiol, estamos no centro, né? E eu queria até destacar essa questão que você falou do centro ali. Eu gosto. A gente tem um sonho ali daquele centro ser revitalizado, sabe? Para fomentar o turismo em Pirapora do Bom Jesus, conversando com todos os prefeitos da região, com as caravanas dos romeiros, organizando como um todo, sabe? Que eu sempre digo para você, eu sou muito metódico, sabe? Gestão tem que ter organização. Eu sempre cito Márcio Camargo de novo, né? Márcio Camargo tinha um trenzinho na época que Pirapora bombava, que Pirapora era um formigueiro. Nós tínhamos teleférico em Pirapora, Sério? que os romeiros usavam. O pai de Cassupitéria andou no teleférico em Pirapora. Eu também andei, não foi só meu pai, que não, eu legal. também andei. Cláudio também. Então vocês imaginam, eu acho que a cidade ela tem todo esse potencial. Nós temos um museu no seminário lá, que é a coisa mais linda. Padres estão enterrados ali, uma história sendo contada. Então é isso que precisa. Mas veja você, para fazer tudo isso, tem que ter essa palavra que você disse, amor. E a gente tem amor, e a gente quer trazer esse amor para o munícipe. Munícipe, você é o mais importante. O piraporano, você é a pessoa mais importante. Você tem que ser valorizado. E eu até brinco por ser servidor, né? Eu falo para os meus amigos servidores, né? Nós temos que valorizar o servidor público para que ele possa fazer o atendimento também humanizado para as pessoas. Isso só envolve amor. Então é isso que, por isso que minha vida é baseada nisso. Eu devo para Pirapora isso, né? E estou comprometido com isso, né? Amor e dedicação. Não tem como não ouvir você falar e não enxergar, não ver, né? Não precisa nem falar, dá pra ver. Quando você começou já falando Pirapora, dá pra ver que você ama Pirapora. Eu fui em Pirapora algumas vezes. Eu vou pra turismo mesmo, que eu gosto. Não conheço toda a cidade, conheço o centro ali. E eu sei, quando eu cheguei lá no centro, a primeira coisa que eu pensei, por que tá vazio? Porque não tinha, mas tinham pessoas lá, igual eu, tirando foto, fazendo. Aí eu falei assim, nossa, mas tão gostosinho, né? Podia estar mais cheio. Mas eu fiquei feliz, porque eu consegui tirar várias fotos, passar um tempo bem gostoso com a minha família lá, foi bem legal. Queria aproveitar que o Cláudio você tá aqui, queria falar sobre educação, mais de Pirapora. E eu ouvi a opinião de vocês dois em relação, né? Saber qual que é a ligação, o que você vai levar pra lá dessa parceria que vocês têm, né? Não sei quantos anos vocês são amigos, dá pra ver Na que verdade, é muito. assim, eu conheci o Dr. Marcos na Fundação Casa, né? Uhum. Quando eu assumi a vice-presidência da Fundação Casa, em 2009, eu cheguei lá para ter uma função de ajudar na expansão dos centros de atendimento, né? na descentralização, fazer a interlocução com os municípios e tal. E um dos primeiros servidores que eu conheci da fundação foi o Dr. Marcos, que já estava lá, né? Já trabalhava. E ele foi muito solícito comigo, me explicou mais ou menos como funcionavam as coisas e tal. E a partir daí nasceu uma grande amizade. Hoje o Dr. Marcos é um grande amigo meu, grande amigo da minha família, e a gente tem trabalhado em conjunto. Aí ele nos auxilia quando eu tenho necessidade, dúvida, e vice-versa. Às vezes ele me liga também, e a gente vai tocando os nossos projetos aí. Legal, eu queria ver sobre educação para Pirapora. O que você pensa no desenvolvimento da educação para Pirapora? Essa parceria com Osasco, o que você tem de projeto novo aí para a educação? Que
deu pra ver que você se importa com essa parte de educação, porque vem de família, tem aí, né, na família que viu que a educação faz diferença, né? Que eu acredito que você entenda melhor do que qualquer uma aqui. E eu queria entender o seu papel, assim, que você olha da educação. O Cláudio, como sempre, é muito modesto, né? Eu aprendi muito com o Cláudio Piteri, e eu digo isso para ele, eu acho que a estrutura da escola que Guaçu Piteri deixou foi É que o fantástica. Dr. Marcos é um pouco agitado, não sei se você já percebeu, né? Mas Eu sou mais tranquilo um pouco, né? Então, às vezes temos eu falo, duas eu personalidades. falo assim, Marquinhos, a gente chama ele de Marquinhos, Marquinhos, calma, respira, né? Ele ia no ímpeto, eu falava, calma, respira. Você é igual eu, E né, às Marquinhos? vezes ele fala, vamos ter um pouco mais de ímpeto nisso. Não, você tem razão. Vamos ter, então a gente acaba. Vocês são um equilíbrio, então, né? A gente tem uma boa. Você sabe que isso nos traz assim, e acho que é isso que aproxima muito a gente, né? Eu sou um cara que eu respeito muito, né? Cláudio Piteri foi meu superior hierárquico na Fundação Casa, como vice-presidente. Eu sou uma pessoa que, no serviço público, eu aprendi isso. Por exemplo, eu chego no gabinete do prefeito, eu falo, excelência, posso entrar? Prefeito, posso? E eu sou um cara que eu respeito. As juízas que eu trabalho aqui em Santana do Parnaíba, diretora do Fórum, doutora Natália, as promotoras todas, e eu respeito muito, né? Eu me dirijo ao meu superior hierárquico sempre com muito respeito, né? E o Cláudio não foi diferente, né? E essa aproximação me trouxe algo muito importante, que é valorizar as pessoas. Cláudio me ensinou muito isso, né? Na educação, principalmente falar da educação de Pirapora do Bom Jesus, a primeira premissa que eu trago é a valorização do profissional da educação, que é o professor. Isso é primordial para uma educação de qualidade. E eu sinto isso em Pirapora, que é necessário isso. Nós passamos agora por um projeto de lei lá recentemente, que está parado, não votaram, e eu quero cobrar isso, que é o plano de carreira dos professores. Não votaram esse plano de carreira, né? Isso me deixou muito indignado, né? Nós fizemos o mais difícil, que foi fazer o plano, e não votaram, né? Porque precisa valorizar. Nós estamos com o índice nosso de DEB Pirapora muito baixo. Como eu te falei, é oriundo de indicadores do passado que trouxeram vários transtornos para a cidade. E nós temos que nos recuperar. Cláudio Piteri nos falava da questão pós-pandemia, Sim. que foi o maior desafio que você tem, porque as crianças perderam 2 anos da vida delas. E isso é muito difícil. E veja, eu tenho que valorizar aquele profissional que está ali, o professor, que entra numa sala de aula e que está ali se desafiando. E vejam vocês, quando você tem uma vulnerabilidade social muito grande, é importante o piraporano entender isso, nós temos que também olhar para a família. A educação, Bianca e Cláudio Piteri sabe bem disso, ela passa pela família. Tem que haver um comprometimento da família para com o professor e com a rede de educação. Quando a gente fala de busca ativa, quando um aluno foge da coisa, eu tenho que mobilizar toda a minha rede para trazer aquele aluno de volta, valorizar. E nós vamos passar por um desafio agora, que é o Estado que vai passar, porque o ensino fundamental teve uma mudança grande agora, né? Vai ser outro desafio que vai passar, né? E a gente já está de olho nisso, olhando as melhores condições para o trabalho. Eu sempre faço nas minhas anotações. Eu tenho que ter uma expansão de oferta de ensino para Pirapora que possa trazer o jovem, que ele tenha vontade de estar na sala de aula. Sabe, não adianta eu falar da boca para fora em tempo integral em sala de aula se eu não der condições para isso. E isso passa pela valorização do professor. Eu tenho que capacitar, eu uso muito isso. Na nossa gestão no governo do estado foi criado a Escola de Capacitação dos Servidores. Você lembra disso, Cláudio? Lembro perfeitamente. E a gente acredita nisso. A gente acredita nisso, sabe? Quando nós estávamos na fundação, nós fomos para um hotel e criamos missão, visão e valores. Pirapora está precisando disso. A missão para a educação, a visão que nós temos que ter e os valores, que os valores têm que estar envolvido toda a família. Então, ele é um projeto bastante intenso, que passa, e eu sou uma pessoa que eu fiquei muito tempo na Secretaria de Educação, ali sempre saía da Procuradoria, conversava com a secretária, a gente tem essa troca de ideia. Recentemente, a nova secretária agora que estava lá, antes de nós nos afastarmos e sairmos da Procuradoria, porque eu acho que a educação é tudo. Veja, eu sempre uso essa palavra, Bianca, a criança é um papel em branco, a sociedade escreve nela aquilo que quer.
E nós temos que escrever para a sociedade piraporana, sejam cidadãos. Sejam pessoas que tenham uma profissão. Você tem que trazer desde a infância para o jovem que ele tenha aquela ambição de crescer na vida. É por isso que eu tenho muito admiração pelo trabalho do Dr. Monitora da empresa, que traz isso para o jovem. Sim. Sabe, eu acho que tem uma palavra que não pode ter, acomodação, zona de conforto. Na educação não pode ter isso. O técnico, o profissional, e aí nós poderíamos abrir para vários leques aqui, porque veja bem, nós temos a questão da educação dos portadores de necessidades especiais, que é a inclusão agora, que o Brasil é signatário. E aí nós temos que fazer um trabalho todo especial. E você sabe que eu vou a fundo, eu adoro isso. Eu estava conversando com uma especialista junto da questão da criança, do aspecto autista, e eu acho que é de suma importância. E sabe, e não é ficar blá, 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 tem muito blá, blá, blá. Eu acho que isso não adianta. Sabe? Eu vi agora, recentemente, aí nessa corrida aí, pessoas, às vezes, querendo falar coisas que não entendem. Você tem que ir a fundo, você tem que entender, você tem que pegar. Eu tenho uma profissional lá em Pirapora, a Mara, queria mandar um abraço para ela, extremamente técnica nessa área. Eu estive conversando com uma outra pessoa essa semana que nos trouxe um planejamento específico para essa área, porque, veja bem, a gente tem que entender que a família, ela precisa deste apoio para que ela possa trazer a criança para ser educada. Não adianta você esperar que venha de mão beijada, não, você tem que ter um comprometimento. Por isso que aí você fala assim, mas peraí, doutor, você já está indo lá na saúde? Eu estou indo lá na saúde. Porque quando eu falo do médico da família, quando eu falo da interação daquela rede de proteção, lembra que eu falava anteriormente? Sim. Tem que ter tudo isso, porque às vezes a família está doente. E a família precisa. E eu estou aqui até falando de questão da doença mental. Às vezes a mãe está estressada, está com problema, precisa do psicólogo ali. Então a rede de proteção, Bianca, na área de educação, é de suma importância. Por isso que passa por tudo isso. E aí eu queria até, vamos falar um pouco de educação infantil, né, que é onde vai o município, mas eu queria falar também do ensino que fala do profissionalizante, que eu acho que é um investimento. Que você tem que investir no jovem, você tem que capacitar o jovem, você tem que dar condições. Eu sonho com uma oferta de ensino sobre cursos linguísticos, sabe? Eu quero que o jovem tem que voar, Bianca. O jovem tem que, você, o poder público, tem que dar capacidade para esse jovem, para ele voar, para ele fazer curso no exterior e trazer tecnologia. Está lá o piraporando lá nos Estados Unidos, está o piraporando na Europa. Sabe, que o poder público deu essa condição. E isso não tem muito o que se fazer. É gestão. É gestão. É só para eu falar assim, mas o doutor fala muito ao vento. Não, nós temos hoje, eu trouxe até aqui, nós temos a lei, a LOA, né? A lei de orçamento anual nosso, que está em 105 milhões para o ano de 2024. Gente, vamos Piraporano, você que está me ouvindo, você que está ouvindo hoje nós aqui, 105 milhões bem aplicado, bem gasto, com planejamento, cumprindo aquilo que a lei diz. Porque, veja bem, na educação, a verba é vinculada. Eu não posso gastar em outra coisa. Quando o governo do estado o governo federal me passa a verba do Fundeb, eu tenho que aplicar 70% no mínimo no profissional ali. O Cláudio sabe, senão as contas do prefeito é rejeitada. E os outros 30, doutor? Eu até brinco, os outros 30 também eu tenho que aplicar no profissional. Eu tenho que capacitar, eu tenho que dar condições. E isso passa por um planejamento. Por isso que eu falo para você, a gente quer valorizar, quer ampliar a oferta de ensino e quer, principalmente, estabilizar ali aquela questão dos gastos do ensino serem especificamente no profissional. E aí você vai trazer, e trazendo a família junto. Aí você vai ter uma educação de qualidade. Isso é um trabalho a longo prazo, um trabalho que tem que ser feito muito sério e que traz. Volto a dizer, eu sonho com uma Pirapora com o índice do INDEB lá em cima. Eu sonho com aquele jovem, Você sabe, gente, a gente está vivendo um momento, você falou de tecnologia, né, Cláudio? Eu sonhei esses dias, eu fiquei tão assim, eu fiquei assim, perplexo quando eles distribuíram os computadores em Osasco, assim, perplexo de feliz, sabe assim? Falei para o Cláudio isso, falei, eu quero um dia
né? Falei com ele quando ele estava entregando que isso aconteça também em Pirapora do Bom Jesus. Legal. Sabe? E verba federal, se você for atrás, Cláudio sabe disso, porque o lugar do vereador, Bianca, só para finalizar, é lá em Brasília buscando verba. Vereador não tem que ficar fazendo videozinho, apontando erros, apontando... Isso não é fiscalização. O vereador tem que sentar com a secretária de Educação, com o secretário de Saúde e falar onde o dinheiro vai ser gasto, de que forma que o dinheiro vai ser gasto. E isso é fiscalização. Isso tem que ser um trabalho em conjunto, o executivo e o legislativo. Aí você consegue valorizar. Eu sempre brinco o seguinte, a gente que é gestor e que gosta, cada pessoa de Pirapora é um filho nosso. A criança que está ali, ela passa a ser meu filho também. E eu tenho que fazer o máximo para que o serviço público seja feito um serviço de qualidade, e isso passa pela capacitação, como eu falei, dos profissionais. Então eu poderia me alongar aqui muito mais, eu poderia falar de planejamento estratégico, ter umas ideias, sabe, de planejamento estratégico, porque veja bem, na educação tem que inovar, né, Cláudio? Sim. Ele sempre fala assim, inovação, você tem que trazer Pensar atrativos. fora da caixinha. Eu sempre falo isso para minha equipe. Vamos pensar fora da caixinha. Isso é muito importante, porque surgem boas ideias também. Percebeu? Você não pode ficar só naquela coisa, né? Eu acredito que você não tá divagando, você tá dentro de uma linha que pra mim, na verdade, é importante. Eu acho que quem tá assistindo a gente agora vai concordar comigo que se a gente tem alguém que olha pra educação junto com a saúde e junto com a estrutura, já é um olhar diferente. Porque não é qualquer pessoa que olha... vou olhar só pra educação e tá tudo certo. Mas você falou uma coisa que eu sou mãe e entendo isso. Mas vamos ver a dificuldade da mãe ali. O que ela tá passando. Não é todo mundo que olha pra mãe. Que, poxa, o filho não tá indo pra escola. Será que é alguma coisa em casa? Será que é a saúde que não tá boa? Essa criança tá ficando muito doente? Como o Cláudio também, achei muito legal você falar que você liga pras mães. Isso é diferente pra mim. Eu mesmo nunca vi. Eu tenho filhos na escola, então é diferente ver esse olhar e essa ligação que você fez em todas as falas. Eu consegui ver, quem vai ouvir, quem vai assistir a gente, vai conseguir ver isso também. Que tem toda essa ligação entre... Quem vê essa ligação entre uma coisa e outra, tenho certeza que é já um olhar diferente e já vai fazer diferença em Pirapora, isso eu tenho certeza. Eu queria fazer, antes da gente fechar aqui, Sim. eu quero voltar para você, mas eu quero perguntar pro Cláudio ainda sobre educação em Osasco. Se tem algum projeto, alguma parceria que você tá pensando, que você e sua equipe existem para melhorar ainda mais a qualidade? Por pouco você já falou, já percebo que você tá nos esforços, né? Tem alguns planejamentos aí, alguns projetos que são importantes. Uhum. Primeiro deles, nós vamos iniciar agora, brevemente, a construção da primeira escola do futuro em Osasco. É uma escola com tecnologia, Sim. né, sala maker, etc., mas também com quadra esportiva, ginásio de esportes, na verdade, piscina, teatro. Nós já temos 2 céus, mas agora a escola do futuro, a diferença da escola do futuro para o céu é que a escola do futuro ela tem essa preocupação de ter bastante tecnologia embarcada na escola. Né? Então, já na própria construção da escola, a gente prepara a escola para ela oferecer para o aluno tudo aquilo que é novo em tecnologia. Legal. Então, nós vamos iniciar, são 3 que nós vamos iniciar, a primeira delas agora, lá no Jardim Dávila, uma no Rochidale e outra no 1º de Maio, Conceição, que é uma região ali perto da Raposo, ali da divisa com Cotia. Então, esse é um programa novo da cidade. Nós temos o compromisso de avançar na escola integral. Né? Nós temos 4 escolas integrais hoje em Osasco e, numa parceria com o Planeta Educação, atendemos 5.000 alunos no contraturno escolar, além das 4 escolas integrais que são diretas. Então, isso é muito importante porque a gente cria novamente o hábito do aluno frequentar a escola. O contraturno, o aluno não fica na sala de aula, ele tem atividade cultural, atividade esportiva, reforço escolar quando necessário, né, para que ele possa ir avançando e tendo uma formação adequada. Então, essa é uma outra parceria. E a terceira parceria com o Instituto Germinari, né, que é um instituto que fica no município, na cidade de São Paulo, exatamente de
capacitação, aquilo que o Dr. Marcos falou, dos nossos gestores. Porque esse é um grande desafio, né? Você tem um bom professor que tem liderança no grupo, e aí você leva esse professor para a direção da escola. Ele não tem noção do que é ser gestor de uma escola, né? Então, a gente vai agora trabalhar na capacitação dos nossos gestores para que eles possam exercer a função deles na plenitude. Se eles forem capazes de fazerem tudo aquilo que é necessário que eles façam, a escola vai funcionar bem e o aluno vai ser bem atendido, né? Essa é a nossa grande preocupação. Sim. Então, essas situações a gente está fazendo agora, e eu tenho certeza que vai ajudar a gente a dar mais um salto na qualidade da educação na cidade de Osasco. Verdade, muito legal. Eu já ouvi falar da Escola do Futuro. Né? Meu filho estuda numa Escola do Futuro, pelo menos um projeto de Escola do Futuro. Eu nunca vi assim com tanta coisa como você falou. Eu acho que é um diferencial mesmo. E eu quero conhecer depois, ver como que vai ser o projeto quando vocês inaugurarem. Antes de terminar, eu queria falar de uma questão para Pirapora, que você começou falando no começo sobre isso, que a DR foi para lá, né, para fazer por um acesso ali entre você e o Marcelo. Mas eu queria entender também em relação aos seus projetos para a economia, porque você precisa levar as empresas para lá. E eu não sei se é o seu maior desafio aí que você vai enfrentar, né? Porque Pirapora tem várias questões em relação a você conseguir levar essas empresas para lá. E eu acho que isso é importante, né? Quem tá te assistindo agora deve olhar assim, meu Deus, será? Porque acho que faz diferença vai fazer diferença, né? Para a cidade de Pirapora ter mais acesso, ter mais empresas, ter mais capacitações e ter mais empregos, né? Para que as pessoas não tenham que sair da sua cidade para procurar emprego em outros lugares. Ninguém quer sair da cidade para procurar emprego em outro lugar, ter que talvez pegar uma condução, passar 2, 3 horas, né? Quer ficar ali. E eu queria, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, o que você pensa para aumentar, né, a economia, melhorar Pirapora. Sim, obrigado, Bianca, por falar nisso. Recentemente eu fiz um vídeo, o Márcio Camargo viu, tá no meu Instagram, né, onde eu falo justamente isso, né, que as pessoas saem de lá para trabalhar em Osasco, para trabalhar às vezes em Alphaville, 1 hora, 1 hora e meia de ônibus, sai 4h30 da manhã e depois só voltam para Pirapora às 20 horas, né, e isso parece que não, mas tem impacto até na economia local. Porque às vezes a pessoa passa a gastar dinheiro aqui nos outros lugares e mora lá. Porque ele passa o maior tempo aqui fora. E aí é um tópico que eu sempre falo dentro do meu projeto, que é o desenvolvimento econômico da cidade, né? E a primeira coisa que eu sempre toco é o estímulo ao empreendedorismo local. Eu tenho que estimular, eu tenho que treinar, eu tenho que ter uma gestão, e eu queria mandar um abraço, que é um amigo em comum que eu e Cláudio Piteri temos, Marcelo Morro, né, que é o nosso presidente da Associação Comercial de Pirapora do Bom Jesus, que está com essa ideia conosco também. Começou um trabalho brilhante agora, recentemente, com isso, para a gente poder dar para essas pessoas políticas de incentivo. Bianca, uma coisa importante, a prefeitura não pode ficar estacionada. Eu tenho que ter um gestor na prefeitura que vai ao encontro de novos negócios, e aí entra o Sebrae. Recentemente inauguramos lá no SIC o Sebrae. Tá? Nós trouxemos para Pirapora o Sejus, que quando houver conflitos, nós temos um braço do Poder Judiciário lá. Porque quando você fala em desenvolvimento de políticas ali, de negócios, você tem que ter uma estrutura, tanto para o comerciante como para o empreendedor. E aí passa pela capacidade, que é a capacitação. E isso é muito importante. E veja bem, com isso, né, e eu fomentando isso, eu passo a ter um outro olhar, que foi a primeira pergunta quando o Dr. Monitora esteve para lá, mas será que vão me receber lá? Será que tem um espaço para mim lá? E essa interface tem que ser feito pela prefeitura. Sim. Porque aí eu tenho uma atração para investimentos. Nós temos lá um projeto que está parado lá, que é um projeto para ampliar o parque industrial, que é criar galpões, criar coisas que precisa. Então, e aí eu vou tocar numa ferida do que acontece muito no Brasil afora,
sabe? Vereadores, eles têm que incentivar o investidor e não ficar chamando o investidor para outras coisas obscuras, que isso só atrapalha a cidade. E por muitos anos isso aconteceu na cidade de Pirapora. As pessoas queriam investir em Pirapora e eram barradas por esse tipo de coisa. Não pode. Eu sempre falo isso. O investidor, ele quer vir, ele quer ter uma liberdade ali, ele quer ter um amparo do poder executivo e do legislativo. A gente tem que incentivar. Então, por exemplo, uma política de incentivos fiscais. É de suma importância, é constitucional isso. Você cria e aí você acaba obrigando a empresa a gerar empregos ali. Ele vai investir. Agora, é óbvio, se eu não tratar ele bem, se eu não der condições para ele não virá para Pirapora. E é isso, esse é o maior desafio nosso. Porque, veja bem, aproveitando o potencial turístico que nós já temos, como nós falamos aqui anteriormente, você imagina uma cidade revitalizada, com todos os comerciantes capacitados, com outro olhar. Aí o turista chega na cidade, bom dia, seja bem-vindo. Já tem ali um guia turístico que vai conduzi-lo na cidade, fazer algo profissional. O que está faltando para a cidade é profissionalizar isso. E isso não demanda muito dinheiro, não. Isso demanda trabalho. Isso demanda dedicação. E aí que está o nosso olhar. Essa que é a questão. Eu perdi um amigo há uns anos atrás, que era o vice-prefeito de Pirapora, que era um grande empresário que tinha essa visão. Nós dialogávamos muito, eu e o Alexandre, sobre isso. E, infelizmente, ele veio a óbito por uma doença, uma questão, e isso me faz muita falta. Mas eu tenho aqui ainda, na minha memória, as conversas épicas que nós tivemos sobre isso. E eu vou colocar em prática isso. Porque Alexandre falava muito para mim, capacite as pessoas. Dê asas para elas voarem. É isso que precisa. Volto a dizer, Pirapora hoje, na região, ela é a bola da vez. Ela tem um potencial de crescimento, mas ela precisa ser bem gerida. Ela tem que ter um gestor. Pirapora hoje não cabe mais um político com as velhas demandas, com as velhas políticas. Pirapora não precisa disso. Nós temos um projeto de governo e não um projeto de poder, né? Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito difícil na cidade. Há uma polarização, uma briga de antigos candidatos que acham que estão acima de tudo, mas não está acima de tudo. Hoje, as pessoas já estão olhando que precisam de um gestor essa cidade e nós estamos nos propondo a isso. Então, essa sua pergunta, que é o desenvolvimento econômico que a gente precisa lá, é que vai dar o pulo para Pirapora. É que vai precisar. Veja, Cajamar se desenvolveu, Santana do Parnaíba se desenvolveu, Araçariguama se desenvolveu e Pirapora parou. Faz 30 anos que Pirapora está estacionada. E ninguém, eu estou indo nas casas conversando, falando, as pessoas não aguentam mais isso, as pessoas querem o crescimento, elas querem desenvolvimento. Eu sempre cito né, o meu ilustre amigo Márcio Camargo, que é um empresário, e ele fala isso, ele fala, eu tenho um sonho que essa cidade vai ser revitalizada. E eu digo hoje, aqui, Márcio que está aqui conosco, nós vamos fazer de tudo para revitalizar isso. E isso passa, como eu disse, por tudo isso que nós conversamos, com esse estímulo ao empreendedorismo e também ao parque industrial, com a força da associação comercial, com a força do piraporano, da família. A família estruturada, olha, a família, Bianca, é a base da sociedade. Se eu estruturo a família, se eu estruturo o jovem, que é o que vocês fazem quando vocês foram para lá, vocês estão gerando um emprego, eu tenho um orgulho de ter vocês na minha cidade. Sim. Vocês não têm noção, vocês vão ser sempre bem-vindos. E ai daquele que tentar atrapalhar o trabalho de vocês, porque nós vamos ao Ministério Público, nós vamos ao Poder Judiciário. Porque a função do executivo e do legislativo é incentivo econômico, é incentivar o crescimento. E é isso que eu tenho falado e tenho posto em prática na minha vida pública. E é isso que eu quero trazer para esse desenvolvimento. Olha, eu vou continuar amando Pirapora e Pirapora vai estar sempre de braços abertos para você receber. Você, o Gigante, toda a equipe lá, Pirapora está de braços abertos. E nós vamos, olha, eu tenho certeza que a qualidade, aquilo que a gente precisa, a gente vai alcançar. Tudo tem o tempo certo, né? Eu sou muito religioso, eu sempre digo que há tempo determinado para todas as coisas.
Pirapora está chegando o tempo da gestão, de uma gestão séria, uma gestão eficiente. Eu brinco muito com o Cláudio Pitteri, efetiva. Você sabe que, só para finalizar, nós pegamos uma antiga FEBEM que tinha rebelião a cada 1h30. Nossa. Cada 1h30 tinha uma rebelião, lembra, Cláudio Pitteri? Lembro, Nossa, e nós transformamos junto com a equipe, né? Queria mandar um abraço para Berenice Gianella, se está nos ouvindo, que foi a nossa grande presidente, uma procuradora de Estado, que nos ensinou muito, né? Depois foi para Brasília trabalhar lá no Ministério, né? Quando nós terminamos a nossa gestão, nós ficamos 15 anos na Fundação Casa, só para você ter uma base, mas nós conseguimos. Não há nada impossível. Veja, gente, quem está nos ouvindo, o não nós já temos. Vamos buscar o sim com amor. E só há o sim quando há gestão séria. E é isso que nós nos propomos, tá? Eu queria desde já agradecer a você, essa sua simpatia, sabe, esse seu carinho, toda a equipe, né? Deixar um abraço aqui pro Marcelo, pro Roberto, pessoas que eu admiro. Eles são meus professores também. Quando falo em tecnologia, eu fecho meu olhinho, vejo eles falar. Eles sabe, têm um carinho por a você prefeitura precisa de um plano de TI lá que nós não temos. Eu tenho que dar tecnologia. A cidade tem que evoluir. Está na hora do profissionalismo, né? Eu acho que eu sempre, você tem que ser profissional em tudo que você faz. Sabe? Você sabe que, até como marido, eu sempre procuro ver onde eu estou errando, né? Eu queria finalizar, eu não poderia deixar de finalizar mandando um beijo todo especial para minha esposa, dizer que a amo. Né, umas 2 meninas que você me deu, toda essa família que eu tenho, que Pirapora me deu, os meus vizinhos. Você sabe que eu cumprimento na cidade toda. Você sabe que eu mais gosto na cidade das pessoas mais humildes. Sabe? Os meninos da Secretaria de Obras, os garis, são todos meus amigos. Sabe? Eu até me emociono em falar, porque eu realmente quero estar com eles, eu quero valorizá-los. E é isso que eu faço todos os dias. Sabe? Então eu não poderia deixar aqui de deixar meu abraço para todas as pessoas que nos ouviram, sabe? A vocês. Cláudio Pitteri, você é mais que um amigo, você é um irmão, um professor, né? Sempre me trazendo as coisas boas, sempre me ensinando. O meu projeto passa por Cláudio Pitteri, pelos ensinamentos de Iguaçu Pitteri, sabe? Probidade administrativa, honestidade. O homem sem honestidade, ele não é nada. Então, um grande abraço a todos, um beijo no coração. Obrigado por tudo que vocês aqui nos receberam. Eu que agradeço, viu? eu fico muito feliz de receber. É bom quando a gente recebe pessoas que... A gente aprende muito com todo mundo que vem aqui, acho que a gente aprende muitas coisas, mas é gostoso ouvir paixão no que faz. E a gente aprende muita coisa quando escuta pessoas que querem realmente fazer a mudança em algum lugar. Eu tenho certeza que todas as pessoas que te conhecem têm muito orgulho de você, sua esposa, seus amigos. Dá pra ver esse amor que você tem no que você faz e como você faz. Que você continue assim, né? Que leve pra Pirapora tudo que Pirapora realmente precisa. Que você faça a diferença ali, né? Muito obrigada pela sua presença aqui também. Eu que agradeço a oportunidade, né, de vir aqui Porque, conversar, participar, trocar ideias, apresentar propostas, escutar. Eu acho que o que a gente tem que perceber no Dr. Marcos é a vontade de servir, né? Sim, exatamente. Sobre o servidor que ele falou, a gente vê muito claro nele. Pirapora acho que não pode prescindir disso, né? Sim. Ele está com muita vontade, tem capacidade, já demonstrou isso nos cargos, na carreira dele, né? E estamos aqui juntos, aqui ajudando e torcendo para que ele dê o melhor dele e vamos continuar a nossa caminhada na cidade de Osasco. Bom, muito obrigada pela presença de vocês dois, que vocês possam voltar aqui, depois eu voltar como prefeito, vir aqui falar como foi, mais desafios. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. E para você que está aí, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada. Para quem não segue ainda o canal, tá na descrição, segue o nosso canal e aproveitem aí mais. Até a próxima!